Novamente, boa noite a todos. Em nome do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, a gente vai abrir essa audiência pública, que é da ampliação da mina Ribeirão do Ouro, né, aqui da Calcário Botuverá. E antes de iniciar, eu vou chamar para compor a mesa componentes do projeto, da consultoria, do empreendedor, né, iniciando, convidar o seu Sálvio, da Mineração Rio do Ouro, Gabriel, Jorge e Joel, da Grande Engenharia, e Rodrigo, da Extrativa. Eu me chamo Fernando, eu sou analista biólogo do Instituto do Meio Ambiente e eu estou aqui hoje representando o Instituto em nome do presidente Daniel e também do meu gerente, o Leandro, que não pôde vir por problemas de saúde. Então, a gente vai dar prosseguimento a essa audiência pública, trazendo alguns esclarecimentos de como ela funciona, qual é o objetivo que a gente tem aqui. Então, as audiências públicas de processos de licenciamento, elas são obrigatórias para empreendimentos de grande porte. Então, empreendimentos que eles são sujeitos à elaboração de EIA-RIMA, o estudo mais complexo que se faz, né, para você elaborar a avaliação de impactos ambientais do empreendimento, né, para solicitar uma licença. Essa é a licença prévia. E o licenciamento no Brasil, ele é regrado, então, em 3 fases, que é a licença prévia, onde são analisados os estudos ambientais, a viabilidade da área em si. A gente tem, posteriormente, a licença de instalação, então, que analisa os projetos, as propostas de mitigação dos impactos ambientais, dos controles, e, por fim, a licença de operação, que seria a fase onde a gente vai verificar se o empreendimento foi instalado de acordo com as regras ambientais, né? Então, a partir da LAU, pode-se operar o que está se pleiteando. Neste momento, a gente está na fase prévia, então a equipe técnica já analisou os estudos ambientais, foi elaborado um relatório de impacto ambiental, que é um documento simplificado, né, onde ele vai trazer ali resumidamente, o diagnóstico da área, os impactos ambientais, né? Esse relatório foi disponibilizado à população, né? E a gente, nessa audiência, vai então oferecer ao empreendedor e à consultoria ambiental que elaborou o estudo, a possibilidade de apresentar esse estudo para a comunidade, né? Então, o objetivo dessa audiência é esclarecer o projeto, esclarecer como é o diagnóstico dessa área que foi feito, né? E dá também a possibilidade da população se manifestar, trazer questões, perguntas aqui para o empreendedor. Como funciona o tempo, então? A gente vai abrir, temos 1 hora, então, de apresentação entre consultoria e empreendedor. Após essa 1 hora de apresentação, que vai ser via PowerPoint, a gente vai ter um intervalo de 15 minutos. Esse intervalo, qualquer um, então, vai poder fazer as suas perguntas por meio das inscrições que estão lá na mesa ali atrás. Vocês podem escolher fazer ela oral, né? Então, vocês podem vir aqui na frente e fazer ela por 3 minutos, então, para fazer a pergunta, e até possibilidade de uma réplica de 2 minutos depois. Ou mesmo você coloca ali no papel escrita. Você escreve a pergunta, tem que se identificar, a gente só lê perguntas identificadas, né? E eu posso ler, então, a pergunta, né? Não precisa oralmente você fazer ela, e a gente vai apresentar ela para a consultoria ou para o empreendedor. Então, essa audiência, ela também ela está sendo gravada, então esse documento, né, o vídeo vai ficar no processo de licenciamento para consultas posteriores, e a audiência, ela também, por regimento, ela fica aberta por 7 dias após a audiência, né, após a ocorrência presencial aqui, né, que a gente está tendo,
para que sejam enviadas outros documentos, outras manifestações, outras perguntas, para que elas constem, então, nesse rito de audiência, né, essas perguntas. Lembrando que a qualquer momento vocês podem consultar o Instituto do Meio Ambiente, por meio da ouvidoria do Estado, solicitar, né, o processo, alguma informação, né, a qualquer momento do processo. Mas esses 7 dias é referente, então, à audiência pública, que a gente tem, então, esse prazo que continua aberto após o encerramento. Eu acho que é isso. Depois, quando a gente for fazer o intervalo, eu explico um pouquinho de novo como funciona, e eu vou passar a palavra, então, para o Rodrigo, né, provavelmente primeiro, para fazer a apresentação. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a presença. É muito importante para a empresa a presença de vocês, para que a gente possa apresentar a nossa ideia de projeto para esse Arrima. Meu nome é Rodrigo Souza, sou engenheiro de Minas, sou consultor, trabalho com a Extrativa Engenharia e já há muitos anos sou responsável técnico pela mineração Rio do Ouro e calcário Botuverá. Então, para começar aqui, a gente já pode fazer uma apresentação da empresa, né? Acho que todos já conhecem, a mineração Rio do Ouro, também conhecida como calcário Botuverá, já existe aqui no setor, já trabalha aqui há quase 30 anos, né? Agora é 2024, vai fazer 30 anos. Basicamente é o calcário, né? O calcário calcítico e calcário dolomítico, né? Ela também produz material de agregado para a construção civil, mas a base é o calcário realmente, tá? Ela é uma empresa que atualmente conta com 266 colaboradores, sendo que 175 estão na matriz e o restante trabalham nas outras áreas da empresa, porque faz parte de um grupo de empresas que também trabalha com desmonte e outras atividades. A questão da CEFEM, né, é uma parte relacionada à mineração especificamente, que é a contribuição que a empresa paga pela extração mineral, e ela gera em torno de arrecadação em torno de R$400 mil por ano, base 2021. A empresa também contribui com o ICMS, em torno de 1 milhão. Ela também tem uma participação econômica nos pagamentos de salários, né, que gira lá em torno de 5 milhões. Aqui a gente já vai mostrar para vocês, pessoal, o que é o projeto da mina. Nós temos ali, no caso, como podemos ver, 2 frentes de lavra que fazem parte do mesmo Arrima, que são as ampliações da mina, né? Aqui dentro mesmo de Botuverá, né? Onde nós temos 2 processos minerários diferentes. Então essa imagem é mais ilustrativa para que a gente possa identificar através de imagem de satélite. Conforme já falou o Fernando Bombardelli, esse processo está sendo licenciado para atividade de lavra a céu aberto com desmonte por explosivo, e o porte dele é grande. Então, devido ao porte ser muito grande, o nível de estudo já se encaixa realmente no Arrima. Até então, a empresa trabalhava com nível de estudo um pouco menor. O que seria essa ampliação da área de lavra, né? Esse projeto, basicamente, né, ele serve para aumentar a área de operação da mina, em virtude que já se apresenta algumas reservas, finalizando o seu projeto licenciado, tá? O que trará esse projeto e essa ampliação trará benefícios econômicos e sociais para a localidade de Ribeirão Rio do Ouro, em virtude que a continuidade do empreendimento, a manutenção dos empregos e toda a economia do município que gira. Bom, aí a gente coloca, pessoal, mais para a apresentação o que seria essa atividade de mineração se ela não pudesse existir, ou se ela não ampliasse, né? Então, imagina os impactos que seriam trazidos para o município, para a região e para a produção de agregados,
sem essa ampliação das operações. Nós teríamos aí empregos, falta de empregos, paralisação da atividade representaria menos impostos, inclusive a infraestrutura toda, paralisação de transportes, a própria instalação toda ser retirada, o que traria, obviamente, grandes prejuízos pela finalização ou a não operação do empreendimento, essa não continuidade. Então, o objetivo é exatamente esse, é apresentar esse estudo, ampliar as minas, ampliar as jazidas, para que a empresa não pare, não vá embora daqui. Então, basicamente, o que a gente diz, resumidamente, é exatamente a respeito dessas perdas que seriam muito grandes sem essa ampliação. Tá? Deixa eu botar para trás. Então, o que acontece? Alternativas locacionais, tá? A mina, de fato, ela possui, né, duas áreas em separado, como a gente viu aí, tá? É chamada a área 1 e a área 2, tá? Que são as jazidas ali de calcário dolomítico, tá? E a gente fala muito em rigidez locacional e viabilidade econômica da ampliação. Rigidez locacional é o seguinte: o calcário está lá, o morro está lá, e de lá ele não vai sair. Então, a gente é obrigado a minerar aonde está. Muitas vezes com alguma intervenção no meio biótico, no meio socioeconômico, mas é necessário que se retire o mineral da onde ele está. Tá? E as alternativas de execuibilidade técnico-econômica da lava, especialmente quanto aos aspectos de movimentos bancários, confrontação com os direitos minerais envolvidos, a gente também vai apresentar e vai mostrar que toda a execuibilidade da mina é baseada no projeto de lavra adequado e tecnicamente desenvolvido por esses profissionais. Tá? Depois a gente vai falar alguma coisa sobre as alternativas, a melhor alternativa proposta para este projeto. Bom, voltando aqui, a gente começa a falar novamente, onde a gente tem essa situação dessa mina aqui. Na verdade, é um conjunto de minas, mas nós temos aqui um processo ANM, onde a empresa vai ampliar e ela estudou as alternativas. Tinha a situação em amarelo, tinha essa outra situação aqui roxa e tinha a vermelha. Então, a empresa optou pela alternativa em vermelho, a alternativa 1, porque apresentava um menor impacto em intervenções em APP, menor área de supressão de vegetação e, da mesma forma, essa ampliação da operação da mina, ela iria trabalhar nas cotas mais baixo, nos níveis menos elevados, o que traria um menor impacto visual, já que quanto mais alto tu trabalha, mais alto o morro, mais impacto visual nós teríamos. Então, essa alternativa escolhida, a alternativa 1 em vermelho, foi a alternativa economicamente, ambientalmente mais viável. Aqui a gente apresenta aquela segunda área, tá? E essa segunda área do lado sudoeste, depois eu vou mostrar o projeto, mas basicamente foi estudado 3 alternativas, essa de fora retângulo, esse retângulo aqui em pé e essa segunda em vermelho. Então, dentro deste processo minerário, que é um quadrado, a opção a melhor alternativa foi esta aqui. Em virtude porque teria a menor intervenção em APP, tá? Toda essa área aqui fica dentro dos terrenos da mineração Rio do Ouro, que é uma vantagem, porque a própria mineração autoriza, a própria mineração pode aperfeiçoar e agilizar os processos ambientais, como reserva legal e compensação. Tá? E é uma área que está um pouco mais afastada dessa frente de lavra de um outro minerador. Então, tem essa terceira vantagem que nos levou a elaborar um projeto para o setor em vermelho. Bom, alternativas tecnológicas, né? As alternativas tecnológicas é uma exigência do IMA, mas ele está mais virado para o lado de grandes mineradoras, onde existem diversas alternativas de novas tecnologias mundiais que estão aparecendo aí para beneficiamento de minério, mas é uma estrutura mais complexa. Como a mineração Rio do Ouro trabalha exclusivamente com britagem do material e um beneficiamento mais simplificado, então não tem muito o que apresentar em termos de alternativas tecnológicas novas,
até porque ela já aplica todas as tecnologias novas, inclusive explosivos bombeados, que é a última geração de explosivo, equipamentos de qualidade, equipamentos novos e equipamentos em excelentes condições de operação. Então, com relação a alternativas tecnológicas, a empresa também apresenta um excelente resultado a partir das suas inovações. Aqui eu vou fazer mais uma apresentação do projeto, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Nesse caso aqui, tá, nós temos uma área que vai somar 17,3 hectares. Ou seja, hoje, indo nessa área, vocês vão ver que aqui já opera a jazida da mineração Rio do Ouro, tá? Ribeirão do Ouro, bem aqui. E a ideia, a nossa proposta de projeto viável, seria essa área ampliada nesse setor. Então, ali nós vamos ter uma alternativa, onde nós vamos ampliar aqui, vamos ter 17,3 hectares, atualmente é 11,7, e nós vamos ter esse acréscimo de 5,96 nesse setor aqui, que seria dentro dos processos ANM 815.146 de 99 e 804.168 de 70, com vias de obter a portaria da concessão de lavra, e esse segundo aqui já com concessão de lavra obtida há bastante tempo, aonde ele opera. E essa área 2 aqui, que é uma área hoje que ela ainda não foi desenvolvida, é um título do DNPM aqui em amarelo, é um registro de licença, e essa área compreende ali uma soma de 8,26 hectares, tá? Aproximadamente a 200 metros a sudoeste da área, e como eu disse, a área ainda não minerada. E esse ANM é 815.292 de 92. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar, basicamente, ou resumidamente, como é que funciona a operação dessa área. Aqui, finalizando, né, nós temos a apresentação do projeto, né, é o método de lavra a céu aberto com desmonte por explosivos. Vão trabalhar em 3, 4 bancadas. Primeiramente temos a rocha exposta, perfuração, o desmonte da rocha, o carregamento, transporte e abritagem. Então esse é todo o fluxograma do processo da mineração. É assim que vai ocorrer em forma de croquis, é assim que a gente observa. Aqui é a apresentação das bancadas, é um perfil de como ficaria, uma parte mais técnica de estabilidade de taludes, condições das bancadas, a produção seria 50 mil toneladas por mês, né? A previsão seria de 30,2 anos, essa ampliação de mina, tá? E teria uma ampliação de mais 35 colaboradores do que já existe hoje na área. Fonte de energia, óleo diesel, abastecimento, enfim, aqui as questões que estão envolvidas na área e os controles que vão ser explicados mais tarde pela equipe da Grande. Aqui eu vou concluindo, vocês que já estão no meu limite de horário, apresentando um croquis do projeto. Isso é uma imagem simulando como seria o início e o fim das atividades de lavra em cada uma das minas. Essa é a mina Ribeirão do Ouro e na sequência nós vamos ver da outra mina. Então é só para ter uma visualização, memorização do que seria o projeto da lavra e o avanço das cavas e das bancadas em ambas as áreas. Essa seria a segunda área, que hoje é uma área virgem e será operada. Ambas darão uma vida útil de operação da mina para 32 anos. Pessoal, agradeço a todos pela apresentação, estamos aqui à disposição para qualquer dúvida que tiverem, e era essa a apresentação que eu queria fazer para vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Joel, sou engenheiro da empresa Granda Engenharia, que foi a responsável pela elaboração do Estudo de Impacto Ambiental EIA e do Relatório de Impacto Ambiental RIMA para ampliação da mina Ribeirão do Ouro. Eu vou estar apresentando especificamente o RIMA, que é um resumo simplificado do EIA, e ele apresenta as principais conclusões dele, e no caso o EIA ele se trata então de um estudo mais detalhado e complexo em linguagem técnica. Então, previamente à elaboração do diagnóstico ambiental, foram definidas as áreas de influência do empreendimento.
Então, para os meios físico e biótico, como área diretamente afetada, ADA, ou área de intervenção, AI, que nessa situação eles são sinônimos, foi considerada a área útil total do empreendimento, equivalente a 25,39 hectares, que inclui a área em operação, a proposta de ampliação e os acessos de uso privativo. Como área de influência direta AID, então considerou-se as áreas de contribuição dos trechos da rede hidrográfica local, desde o divisor de água até a drenagem principal, que no presente caso seria o rio Itajaí Mirim. Como área de influência indireta, então foi considerada a subbacia do rio Itajaí Mirim, que pertence à bacia hidrográfica do rio Itajaí. Esta imagem então ilustra as áreas de influência dos meios físico e biótico. Em vermelho nós temos a ADA, em amarelo nós temos a ID e em azul nós temos a AI. Para o meio socioeconômico, então como ADA foi considerada também área útil do empreendimento, como dito, ela possui 25,39 hectares, porém com um acréscimo de uma faixa de 200 metros no seu entorno e considerando também o acesso entre a mina e a unidade de beneficiamento localizada aqui no bairro Lajeado. E também considerou-se nesse trecho da via uma faixa marginal de 100 metros para cada lado. Como a ID, então, foi considerado o município de Botuverá, e como AI, nós consideramos, então, a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, que é a ANVI, atualmente composta por 14 municípios. Essa imagem, então, ilustra as áreas de influência do meio socioeconômico. Em vermelho nós temos a ADA, em amarelo a ID e a AI em azul. Após a definição das áreas de influência do empreendimento, então foi dado início à elaboração do diagnóstico ambiental, que envolveu o meio físico, biótico e socioeconômico, e eles serão apresentados na sequência, na ordem que se encontra ilustrados na figura. Então, no meio físico, em relação aos aspectos climáticos, nós podemos destacar aqui Botuverá. Ele apresenta clima subtropical úmido, com predomínios de massa de ar polar atlântica na primavera e no verão, que elevam as temperaturas, causam precipitações e os ventos são predominantes da direção nordeste. E nas outras duas estações, que seria inverno e outono, então nós temos um predomínio de massas de ar polar atlântica, que, ao contrário, eles diminuem as temperaturas e os ventos são calmaria. Quanto à qualidade do ar, então foi realizado um monitoramento em 2 pontos, durante 7 dias consecutivos, 24 horas por dia. O objetivo desse monitoramento foi avaliar as partículas totais em suspensão e as partículas inaláveis, e com base nos resultados obtidos, quando comparados com a resolução CONAMA 0390, o ar se mostrou como de boa qualidade. Aqui faço um destaque que foi considerado a 0390, tendo em vista que esse monitoramento foi elaborado e concluído antes da nova resolução, que é a 491 de 2018. Foi também realizado, então, um monitoramento da pressão sonora em 9 pontos, tanto no período diurno quanto no período noturno, para fins de enquadramento dos pontos de monitoramento, com base no zonamento estabelecido pelo plano diretor municipal. Os pontos 1 e 2, eles foram enquadrados na zona de urbanização e os demais pontos na zona industrial 1. Então, tendo em vista o tipo de área e o período e de acordo com o que determina a NBR 10151 de 2000, foi estabelecido um limite de 60 decibéis para o período diurno e 70 decibéis para o período noturno. E com base nos resultados obtidos, então, no monitoramento e nesses índices que eu acabei de citar, todos estão em conformidade com a NBR 10150 de 2000. E aqui também, então, cabe um destaque que atualmente se encontra vigente a NBR 10151 de 2019, porém ela não foi considerada na análise, tendo em vista que o monitoramento foi realizado antes da publicação dessa nova portaria. A imagem ao lado, então, ela apresenta os pontos de monitoramento de ruído em relação às áreas de influência do empreendimento, ADA e AID. Também foram avaliados aspectos relacionados ao desmonte de rocha com emprego de explosivos. Aqui destacamos
os níveis de vibração e pressão acústica. Esses aspectos eles serão monitorados na fase de operação do empreendimento por sismógrafos de engenharia. De acordo com o projeto, então, foi definida uma área de segurança da mina de 300 metros e, de acordo com a observação realizada no local, existem poucas residências nessa área. E o que pode se afirmar é que se o plano de fogo for bem executado, né, com as técnicas adequadamente especificadas em legislação, não são previstas danos em estruturas de edificações inseridas nessa faixa de segurança por vibrações durante o desmonte de rocha. Em relação ao ultralançamento, então, conforme a NBR 9653 de 2018, que ela define ultralançamento como arremesso de fragmentos de rocha decorrentes do desmonte com uso do explosivo, além do perímetro da área operacional do empreendimento, também tem-se que, se adotadas todas as técnicas e procedimentos necessários, as projeções de lançamento, elas ocorrerão no sentido horizontal e em direção ao centro da área operacional. Por isso é que não estão previstos aí lançamento de fragmentos de rocha em direção às residências localizadas no entorno próximo da mina. Quanto à pedologia, então, nós temos na AID os solos que foram classificados como cambissolos, que eles ocorrem em associação com argissolos e neossolos litólicos. E a ADA, então, está localizada majoritariamente sobre cambissolos, porém, as atividades de mineração desenvolvidas em épocas pretéritas fizeram com que parte dessas áreas fossem classificadas como solo ausente ou antropossolo. O mapa ao lado, então, apresenta a caracterização pedológica da área de influência direta do empreendimento. Quanto à geologia, nós temos na ID, então, rochas muito antigas, que pertencem ao domínio geológico Brusque, que se encontram cobertos por sedimentos recentes. Na ADA, a geologia está representada pela formação Rio da Areia, e de acordo com a avaliação realizada durante o estudo ambiental, constatou-se que o maciço rochoso ele apresenta características geotécnicas muito favoráveis à lavra segura. Essa imagem, ela ilustra o mapa pedológico da AID. Quanto à geomorfologia, então, nós temos aí dois domínios geomorfológicos na AID. O primeiro são os planos e rampas de coberturas sedimentares, que, no presente caso, eles são representados pelos terrenos em encosta e na base das montanhas, né, que eles evoluem nas porções mais planas dos vales, onde escoa, no caso, o rio Itajaí Mirim, e aonde se encontra o empreendimento, então, ocorre o domínio serras litorâneas, que então elas são representadas por terrenos acidentados e elevados de rochas metamórficas. Essa imagem apresenta o mapa geomorfológico da AID. Quanto aos recursos hídricos superficiais, conforme comentado anteriormente, o empreendimento ele pertence à subbacia hidrográfica do rio Itajaí, que se encontra inserida na bacia hidrográfica do rio Itajaí. Em relação aos usos da água na AID, então destaca-se as captações para consumo humano, todas elas se encontram a montante do empreendimento. Foi realizada também uma avaliação da qualidade das águas através de 8 pontos. Esses pontos apresentaram águas de boa qualidade. E os 22 parâmetros que foram analisados, todos eles apresentaram valores em conformidade ao que determina a resolução CONAMA número 357 de 2000. A imagem ao lado apresenta o mapa dos recursos hídricos superficiais com a rede hidrográfica e os pontos de monitoramento de água superficial. Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, então identificou-se na ID 2 zonas aquíferas, sendo a primeira o aquífero dos depósitos colúvios aluvionares, que é o aquífero freático, né? Ele é representado localmente pelos materiais inconsolidados, é de natureza superficial e porosa e de pouca espessura. Na área onde ocorre o empreendimento, então, ocorreu a classificação como um não aquífero, que ele é representado pelas rochas metamórficas do grupo Brusque, e de acordo com as avaliações realizadas,
o local onde vai ser desenvolvida a lavra não ocorre qualquer tipo de aquífero profundo. A imagem ao lado, então, apresenta o mapa dos recursos hídricos subterrâneos da AID. Em relação às cavidades naturais subterrâneas, identificou-se no município de Botuverá 4 registros de patrimônio espeleológico, sendo que nenhum se encontra inserido na AID do empreendimento. No entanto, com base em detalhamento realizado nessa área de influência por meio de caminhamentos exploratórios, foi identificada uma cavidade de pequenas dimensões, né, que na situação foi denominada CNSMRO1, e, de acordo com o estudo espeleológico realizado, ela foi classificada como de baixo grau de relevância. Essa imagem apresenta, então, a localização da cavidade em relação à área do empreendimento. Aqui fica mais claro de visualizar, então, na imagem esquerda, nós temos uma vista frontal dessa cavidade, e a imagem da direita, nós temos um perfil dessa cavidade, né, que ela se encontra representada pela região destacada na cor amarela. E aqui é importante fazer um destaque, né, que a supressão desse tipo de cavidade, por ser de baixa relevância e as pequenas dimensões, ela é permitida pela legislação vigente, porém ela depende de parecer do IMA. Quanto ao meio biótico, então, na parte de flora, podemos afirmar que o empreendimento se encontra inserido na floresta umbrófila densa, que pertence ao bioma Mata Atlântica. Para a caracterização da vegetação existente na área de ampliação do empreendimento, foram realizados 2 tipos de levantamento. O primeiro levantamento foi o florístico, através de caminhamentos, e o segundo foi o fitossociológico, através de 24 unidades amostrais de 100 metros quadrados cada. A figura ao lado, então, apresenta um mapa do uso do solo da área de intervenção do empreendimento, que é a ADA, né, com a localização dessas unidades amostrais. Foram identificadas no total 267 espécies da flora, sendo que destas 12 se encontram ameaçadas de extinção. No entanto, devido às suas áreas de distribuição geográfica e à ocorrência em outros locais, nenhuma sofre com risco de extinção in situ. Também destacamos que para a ampliação do empreendimento será necessária a supressão de 14,5 hectares de vegetação nativa e 1,96 hectares de área de preservação permanente. Quanto às áreas protegidas, no município de Botuverá, então, existem 4 unidades de conservação, sendo que nenhuma está localizada na ID do empreendimento. Essa imagem, ela apresenta, então, a localização dessas 4 unidades de conservação em relação à ID do empreendimento. No que se refere à flora, à fauna, o levantamento, então, abrangeu o ciclo sazonal completo, ou seja, primavera, verão, outono e inverno. Foram registradas no total 365 espécies pertencentes a 5 grupos da fauna, sendo eles peixes, anfíbios e répteis, aves, mamíferos terrestres de médio e grande porte e morcegos. Esse quadro apresenta, então, o número de espécies por grupo registrada nas áreas de influência, e aqui, então, se destaca que quanto maior a área de influência, maior foi o número de registros de espécie, em vista principalmente da maior diversidade de ambientes que podem ser encontrados. Em relação aos peixes, então, foram identificadas 27 espécies, nenhuma delas se encontra ameaçada de extinção. A imagem ao lado apresenta algumas das espécies registradas em campo. Quanto aos anfíbios, foram registradas 35 espécies, né, sendo que 4 se encontram ameaçadas de extinção. Entre elas, nós destacamos a rã de vidro e a perereca verde, que se encontram ilustradas na figura abaixo. E na figura ao lado, então, nós temos algumas das espécies que foram registradas em campo. Quanto aos répteis, foram registradas 18 espécies, sendo uma de tartaruga, 4 de lagartos e 13 serpentes. Das espécies identificadas em campo, nenhuma foi enquadrada como ameaçada de extinção. A imagem ao lado apresenta algumas das espécies de répteis registradas em campo.
No que se refere às aves, então a amostragem qualitativa registrou 237 espécies e a quantitativa 179. Destas espécies, 10 se encontram ameaçadas e 18 quase ameaçadas de extinção. E a imagem ao lado apresenta algumas das espécies de aves registradas em campo. Quanto aos mamíferos terrestres de médio e grande porte, foram registradas no total 25 espécies. Destas, 10 estão em alguma categoria de ameaça e 7 se encontram inseridas em plano de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas. A imagem ao lado apresenta alguma das espécies de mamíferos registradas em campo. E por fim, nós temos então os morcegos, né? Foram registradas 23 espécies, sendo que 2 se encontram ameaçadas de extinção. A primeira é o morcego vampiro e a segunda o morcego fruteiro. E a imagem ao lado ilustra então algumas das espécies registradas em campo. Quanto à terceira parte do diagnóstico ambiental, então nós temos o meio socioeconômico. Aqui nós podemos destacar que o município de Botuverá, ele está localizado no médio vale do Itajaí. Em 2018, ele tinha uma população estimada de aproximadamente 5 mil habitantes, distribuída numa área de aproximadamente 296 quilômetros quadrados. Em relação aos aspectos econômicos, Botuverá então se destaca pela indústria têxtil, de transformação, além da extração mineral. E o que tem se notado na prática é que a mineração de calcário, ela tem gerado resultados significativos na economia municipal, em vista principalmente que nos últimos anos teve um aumento na procura de insumos para abastecer a indústria, a construção civil e a agricultura principalmente. Quanto ao zoneamento municipal, então, conforme a certidão de uso e ocupação do solo, o poder público municipal não se opõe à ampliação do empreendimento. O empreendimento também não afetará territórios e comunidades tradicionais, tampouco o patrimônio histórico e cultural. E em relação ao patrimônio arqueológico, de acordo com os dados do IPHAN, não foram identificados sítios arqueológicos cadastrados no município. Além disso, foi realizado no meio socioeconômico a aplicação de entrevistas com a população local, com o objetivo de identificar o que esses entrevistados achavam em relação ao empreendimento atualmente em operação e a sua proposta de ampliação. Como resultado, teve-se que todos os entrevistados apresentaram a favor da ampliação do empreendimento e citaram como impactos positivos, principalmente a geração de empregos pela empresa e o cuidado que ela tem com as estradas. Então, como conclusão do meio socioeconômico, é possível dizer que não haverá um aumento significativo de impactos negativos, né? Tendo em vista que não ocorrerá acréscimo expressivo de fluxo de veículos e na geração de ruídos e poeira em relação ao que foi observado atualmente no diagnóstico. Após a elaboração do diagnóstico ambiental, então foi feita a identificação dos impactos ambientais e a proposição de medidas mitigadoras. Então, a análise dos impactos, ela foi realizada através do cruzamento do projeto do empreendimento, que no presente caso é o projeto de Lavra, com os dados obtidos no diagnóstico ambiental. Nesse cenário, nós temos que uma atividade transformadora, ela causa um impacto ambiental e, consequentemente, um efeito. Aqui nós temos uma matriz simplificada de impactos ambientais. Acredito que nem todo mundo vai conseguir olhar de forma detalhada, mas a gente vai detalhar impacto por impacto na sequência. Foram identificados, então, 21 impactos ambientais que ocorrem nos meios físico, biótico e socioeconômico e que podem ocorrer em uma ou mais fases do empreendimento, que nesse caso as fases elas são compreendidas pelo planejamento, implantação, operação e desativação. E cada impacto tem uma natureza, positiva, negativa ou ambos, dependendo da situação e do momento. Então, o primeiro impacto no meio físico, nós temos as alterações nas feições naturais do relevo. Esse impacto é ocasionado principalmente pela abertura e ou melhoria de acessos, supressão de vegetação e pelo decapeamento da jazida até a exposição do maciço rochoso. Então, durante o desenvolvimento dessas atividades, podem ocorrer processos erosivos e instabilidade de taludes terrosos.
Como medidas mitigadoras, destacamos aqui então que as atividades de mineração elas deverão seguir o projeto executivo de lavra e também deve ser implantado um adequado sistema de drenagem pluvial na mina. Com essas medidas, espera-se então uma redução de impactos como de processos erosivos e aumento da segurança operacional da mina. Temos também a alteração da qualidade do solo, ela é gerada pela abertura e ou melhoria de acessos, remoção da cobertura vegetal e o decapeamento da jazida, né? Embora sejam adotadas medidas em diferentes momentos, podem ocorrer processos erosivos, e o solo também ele pode ser alterado pela possibilidade de contaminação, envolvendo vazamento de óleos, combustíveis e lubrificantes por máquinas, equipamentos e veículos. Como medidas mitigadoras, então, recomenda-se que o decapeamento da jazida seja feita de forma concomitante ao avanço da lavra, destinação correta dos resíduos sólidos e manutenção e manter as máquinas, e equipamentos em perfeitas condições de uso. Com a aplicação dessas medidas, é esperado uma redução dos riscos de degradação e contaminação do solo e a prevenção de formação de processos erosivos. Temos também a alteração do regime de escoamento das águas. Esse impacto será gerado também pela abertura e ou melhoria de acessos e a remoção da cobertura vegetal. O decapeamento da jazida será atividade com maior potencial de impacto, e também a incidência de águas pluviais sobre solo desprotegido e movimentado poderá provocar assoreamentos, principalmente nas drenagens ajusante do empreendimento. Como principal medida mitigadora, recomenda-se a implantação de bacias de decantação ao longo das canaletas de águas pluviais, e com isso, então, espera-se evitar impactos relacionados à formação de processos erosivos e assoreamentos nas drenagens ajusante do empreendimento, conforme eu acabei de comentar. Temos também a alteração da qualidade das águas, né? Então, como eu comentei, a incidência das águas pluviais sobre áreas com solo movimentado e exposto pode provocar assoreamento e alteração da própria qualidade dessa água, né? E também a água pode ser alterada pela possibilidade de contaminação através de acidentes envolvendo óleos, combustíveis e lubrificantes durante as atividades que utilizarão máquinas, equipamentos e veículos. Entre as medidas mitigadoras, nós destacamos então a necessidade de destinação correta dos resíduos sólidos, avaliar a eficiência do sistema de drenagem pluvial da mina e de tratamento de efluentes, monitorar a qualidade dos cursos d'água na ID e manter as máquinas e equipamentos em perfeitas condições de uso. Com isso, espera-se garantir a manutenção da qualidade dos corpos d'água existentes no entorno do empreendimento. Temos também a alteração da qualidade do ar. Ela é gerada principalmente pela geração de poeira e liberação de gases oriundo da queima de combustíveis fósseis pelos motores a combustão. Como medidas, recomenda-se então a umectação dos acessos e dos pátios de manobra, sempre que necessária, implantação de cortina vegetal, manutenção preventiva de máquinas e equipamentos e o monitoramento da qualidade no ar das imediações do empreendimento. Com isso, então, espera-se garantir a manutenção da boa qualidade do ar existente no entorno do empreendimento. Temos também a alteração do ambiente sonoro. Ele será gerado principalmente pela operação de máquinas, equipamentos e veículos. A fase com maior potencial gerador de ruídos é a operação, principalmente no que se refere à perfuração e desmonte da rocha e o seu posterior beneficiamento, destacando-se aqui que está previsto no projeto a utilização na fase de operação em algum momento de britador móvel nas frentes de lavra. Então, como medidas mitigadoras, destacamos aqui a manutenção de um programa de controle de emissões de ruído com amostragens periódicas. As máquinas e equipamentos deverão passar por serviço de manutenção e regulagem periódica e implantação de uma cortina vegetal. Com isso, então, espera-se garantir que os níveis de ruído gerados pelo empreendimento estejam de acordo com a legislação vigente, que no caso é a NBR 10151. Em relação aos impactos sobre o meio biótico, nós destacamos a perda de vegetação nativa.
Esse impacto vai ser gerado exclusivamente na fase de implantação do empreendimento e ele irá reduzir a biodiversidade vegetal, consequentemente haverá então perda de recursos alimentares, abrigos e habitat para a fauna silvestre. Como medidas mitigadoras, uma das principais então é a compensação por meio de uma recuperação de área equivalente à supressão de vegetação onde será executado o corte. Isso é especificado pelo artigo 32 da Lei Federal 11.428 de 2006. Também será necessária a compensação pela supressão de espécies ameaçadas de extinção em fragmentos florestais, de acordo com a portaria IMA 210 de 2021, e também recomenda-se que as espécies epifíticas sejam resgatadas e transplantadas para áreas adjacentes. O efeito esperado é compensar os impactos da perda de vegetação nativa através da aplicação de todas as medidas previstas em legislação. Outro impacto do meio biótico, então, é o afugentamento da fauna. Ele está associado principalmente à supressão de vegetação, que ocorrerá na fase de instalação do empreendimento, e isso obrigará o deslocamento da fauna silvestre para as áreas do entorno. Como medidas, nós destacamos a aplicação do programa de afugentamento e resgate da fauna durante as atividades de supressão, como também será necessário que a supressão ocorra preferencialmente em épocas que não haja nidificação. Com isso, então, espera-se reduzir os impactos sobre a fauna silvestre, que serão gerados principalmente pela supressão de vegetação. Temos também no meio biótico, então, a perda ou alteração de habitats. Isso ocorrerá devido à redução da cobertura florestal causada pela modificação da forma e o uso do solo e também pelo afugentamento da fauna. Como medidas, então, indica-se a aplicação da lei do SNUC, que ela se refere à destinação de um valor de até 0,5% sobre o valor total investido para ampliação do empreendimento a ser destinado à criação ou manutenção de uma unidade de conservação. E também a aplicação de um programa de educação ambiental. O efeito esperado com isso, então, é compensar os impactos totais ou parciais gerados sobre o meio biótico através da aplicação de medidas socioambientais. Quanto ao meio socioeconômico, então, nós temos o impacto positivo de aumento do conhecimento científico local. Então, os estudos realizados geraram aumento do conhecimento científico da região e esse trabalho poderá ser utilizado aí tanto pela comunidade quanto em futuros projetos. Então, como principal medida potencializadora, foi recomendada a disponibilização de cópias físicas ou digitais do RIMA em locais onde toda a comunidade pudesse ter acesso ao documento. Isso foi feito nesse momento pela Mineração Rio do Ouro. E o efeito esperado com isso é auxiliar a população no entendimento do projeto em análise. Temos também o impacto visual, que ele é causado pela modificação da forma e uso do solo, né? E devido às características e dimensões do empreendimento, ele poderá ser avistado de grandes distâncias. Por isso, é necessário a implantação de uma das principais medidas, que é a de cortina vegetal. E com isso, então, espera-se reduzir o impacto visual causado pelo empreendimento minerário. Temos também incômodo e desconforto, que ele pode ser causado pela geração de ruído, poeira, vibração no terreno, como também o impacto visual e o tráfego de veículos pesados e de movimentação lenta, que pode causar incômodo e desconforto à população local, ou pelo menos na zona onde os caminhões irão circular. Como principal medida, então, é o desenvolvimento de um canal de comunicação com a população, e com isso espera-se reduzir os conflitos entre a população e a empresa e garantir boa comunicação entre as partes. Geração de expectativas e incertezas. Então, nós temos a expectativa, né, de que o empreendimento poderá trazer benefícios à região e à população, porém, de outro lado, também existem as incertezas quanto aos impactos negativos que poderão ser gerados por ele. A principal medida mitigadora, então, é desenvolver um canal de comunicação com a população, e com isso espera-se reduzir os conflitos que poderão ser gerados entre a comunidade e o empreendedor.
Temos um impacto positivo de dinamização da economia, então ele vai ser decorrente pela demanda por prestação de serviços, aquisição de insumos e manutenção das atividades atualmente existentes. As medidas potencializadoras seria então a contratação de empresas de mão de obras locais e aquisição local de mercadorias, e com isso então espera-se contribuir com o desenvolvimento econômico do município. Outro impacto positivo também é a disponibilidade de emprego. A fase com maior potencial gerador é a operação. Então, com a ampliação do empreendimento, além da manutenção do quadro de colaboradores atuais, pretende-se aí a abertura de 8 novos postos de trabalho. Então, como medidas potencializadoras, a gente sugere que a empresa priorize a contratação de empresas de mão de obras locais, como também a divulgação das vagas disponíveis e das oportunidades de treinamento. E com isso, então, espera-se auxiliar na geração de empregos diretos e indiretos na região. Temos também o impacto positivo de geração de impostos e massa salarial. A empresa e, consequentemente, o empreendimento gera diversos tributos, destacando-se aqui o ICMS e a CEFEM. A massa salarial também ela é considerada um impacto positivo sobre a qualidade de vida da população. Então, a principal medida potencializadora é importante que a riqueza a ser gerada em função do empreendimento permaneça o máximo possível com empresas e cidadãos de Botuverá. E o efeito esperado com isso, então, é o fortalecimento da economia do município. Temos também os riscos de acidentes que podem ocorrer de diversas formas, em diversos momentos. Entre eles, nós destacamos, então, a geração de poeira, ruído, incêndios, explosões, estabilidade de taludes, queda, calor, ergonômicos, vibração mecânica e acidentes em gerais, como também a possibilidade da equipe responsável pela supressão vir a ter contato com animais peçonhentos, como, por exemplo, cobras. As principais medidas a serem adotadas, então, é manter o programa de gerenciamento de risco e o plano de ação emergencial atualizados, e todas as atividades devem ser desenvolvidas com base nas normas do Ministério do Trabalho e Emprego e da Agência Nacional de Mineração. O efeito esperado, então, é reduzir os riscos de acidentes em que os trabalhadores estão expostos. Temos também a sobrecarga na infraestrutura viária, então ela ocorrerá pela circulação de veículos pesados e de movimentação lenta pela malha viária da região. A intensificação dessa circulação, ela poderá causar riscos de acidentes rodoviários e gerar desconforto à comunidade local. As principais medidas, então, é que os caminhões, antes de sair da mina, devem ser enlonados, e também devem ser utilizados veículos em bom estado de funcionamento. O efeito esperado é favorecer a fluidez do tráfego e minimizar os riscos de acidente de trânsito. Tem-se também a redução da arrecadação municipal. Esse impacto ele vai ser gerado exclusivamente na fase de desativação da mina, em vista da exaustão da reserva mineral, estabelecida pelo projeto de Lavra em aproximadamente 30 anos. Nesse cenário, nós temos aí a perda de postos de trabalho e redução das atividades econômicas locais. Então, como medida mitigadora, é importante que a empresa avalie diferentes alternativas de uso futuro para utilizar tanto a área quanto instalações, outras formas de poder gerar emprego para a comunidade e também impostos para o município. Com isso, então, espera-se reduzir os impactos econômicos relacionados ao fechamento da mina. Temos também a possibilidade de interferência no patrimônio arqueológico. Esse impacto está relacionado à movimentação de solo nas áreas propostas para ampliação do empreendimento. Nessa fase, a mineração Rio do Ouro apresentou para o IFAM de Santa Catarina a ficha de caracterização da atividade. Em resposta, foi emitido um termo de referência. Neste termo de referência veio a exigência de elaboração de um projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, que deverá ser precedido por um relatório de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. Esses trabalhos serão iniciados numa fase posterior a essa. Os resultados serão apresentados para o IFAM, e com anuência no IFAM é que se dá sequência na licença ambiental de instalação. Como medida mitigadora, então não deverá ser realizada qualquer intervenção na área proposta para ampliação do empreendimento sem anuência do IFAM, e com isso espera-se evitar os possíveis impactos sobre o patrimônio arqueológico. E por fim, nós temos a criação de novos ambientes.
Esse é considerado um impacto positivo, que ele ocorrerá efetivamente na fase de desativação da mina, em vista da recuperação de todas as áreas impactadas pelo empreendimento. Então, a medida potencializadora é a execução do Plano de Recuperação de Área Degradada PRAD, que foi apresentado já no processo de licenciamento. O efeito esperado com isso, então, é recuperar o ambiente impactado e garantir o estabelecimento do uso futuro previsto. Após a análise dos impactos ambientais, foi realizado o prognóstico ambiental. Então, ele tem como objetivo, por meio de cenários hipotéticos, prever os impactos do cenário atual, que considera a não ampliação do empreendimento, e o cenário futuro, que considera a ampliação do empreendimento. Os dois cenários, então, eles apontam para previsões distintas, podendo-se concluir que a ampliação do empreendimento ela pode gerar, então, efeitos benéficos quanto negativos. Porém, esses últimos, eles podem ser mitigados ou compensados por mais do que uma medida, e a manutenção de monitoramentos ambientais também vai garantir o controle desses impactos, como já vem sendo praticado, executado ao longo do tempo pela empresa. Em seguida, foram elaborados os planos e programas ambientais. Então, as medidas que foram propostas anteriormente nos impactos, elas foram agrupadas em planos e programas ambientais, com o objetivo de reduzir a significância dos impactos negativos e a potencialização dos impactos positivos. No EI, esses impactos foram propostos juntamente com seus objetivos e a fase em que se aplicam. Numa fase de licenciamento posterior, na LAI, é onde ocorrerá o detalhamento executivo desses planos e programas. Eles serão detalhados na sequência, porque acredito que vocês não estão conseguindo ver com detalhe, mas no total foram propostos 20 planos e programas ambientais, que eles podem ser aplicados em uma ou mais fases do empreendimento. Então, o primeiro programa proposto foi o de gerenciamento de risco, PGR, que ele trata das ações a serem adotadas para garantir a permanente segurança e saúde de trabalhadores. Foi proposto também um plano de ação emergencial, que é o PAI, que ele trata dos procedimentos a serem adotados em situações de emergência para minimização de impactos. O programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO. Então, ele trata das ações relacionadas à saúde ocupacional dos trabalhadores. O programa de gerenciamento de resíduos sólidos, que ele trata da destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelo empreendimento. O programa de levantamento das patologias das edificações localizadas na faixa de segurança da mina, estabelecida em 300 metros a partir do seu perímetro. Programa de segurança viária e de prevenção de acidentes a ser aplicado ao longo do sistema de transporte utilizado pelo empreendimento. Aqui destaca-se a via entre a mina e o depósito, e a mina e a unidade de beneficiamento. Programa de gestão e supervisão ambiental, que é o PGSA, que ele trata então dos mecanismos para garantir o atendimento de todas as exigências e condicionantes estabelecidas nas licenças ambientais. Programa de acompanhamento da supressão de vegetação, que se refere aos procedimentos de segurança e controle ambiental durante a supressão de vegetação. Programa de afugentamento e resgate da fauna, que ele trata então da dispersão da fauna silvestre para além das áreas de supressão de vegetação. Programa de comunicação social, PCS, ele trata então da criação de um canal de comunicação entre o empreendedor e a população, com o objetivo de evitar qualquer tipo de conflito. Programa de Educação Ambiental, o PEA, então são as ações voltadas para a conservação do meio ambiente com participação da comunidade e outras instituições relacionadas ao processo de licenciamento. Programa de monitoramento das operações de desmonte de rocha, que então ele trata das medições dos níveis de vibração e pressão acústica durante todos os eventos de detonação. Temos também o programa de monitoramento de efluentes e recursos hídricos, então, que ele se refere à avaliação da influência do empreendimento nos recursos hídricos superficiais, com avaliação de montante e jusante. Programa de monitoramento da qualidade do ar, então, que ele trata da avaliação da qualidade do ar nas imediações do empreendimento. Programa de monitoramento de ruídos, que ele trata da avaliação dos ruídos emitidos em relação aos limites legais definidos pela legislação vigente.
Temos o programa de monitoramento de processos erosivos, que ele trata das ações para evitar ou reduzir a ocorrência de processos erosivos. Programa de monitoramento da fauna, que ele trata da avaliação dos impactos do empreendimento na fauna silvestre. Temos o programa de plantios compensatórios, que ele trata então da aplicação das medidas compensatórias em decorrência da supressão de vegetação existente na área de ampliação do empreendimento. E os últimos dois programas, então, nós temos aí o plano de compensação ambiental, que é a lei do SNUC, que conforme comentado anteriormente, é a destinação de 0,5% para criação ou manutenção de uma unidade de conservação. Nesse cenário, a mineração Rio do Ouro, ela recomenda a destinação do recurso para o Parque Municipal das Grutas de Botuverá. E, por fim, nós temos o Plano de Recuperação de Área Degradada, PRAD, que ele trata das medidas a serem adotadas para estabelecer o uso futuro proposto. Aqui faço um destaque que, devido ao longo período de operação da mina, definido pelo projeto de Lavra em aproximadamente 30 anos, então irão caber aí ao longo do tempo estudos específicos para avaliar o melhor uso futuro. E em conclusão ao trabalho, então nós podemos dizer que os impactos negativos que serão gerados pelo empreendimento nas suas diversas fases, eles são passíveis de mitigação e compensação, desde que aplicados planos e programas ambientais, o que torna o empreendimento e estudo viável do ponto de vista social e ambiental. Caberá à mineração Rio do Ouro a responsabilidade de cumprimento de todas as exigências e condicionantes estabelecidas nas licenças e, portanto, a equipe técnica, então, multidisciplinar responsável pela elaboração do EIA-RIMA é de parecer favorável à emissão da LAP para ampliação do empreendimento, desde que sejam aplicados todos os planos e programas ambientais e que sejam criteriosamente seguidos todos os requisitos especificados no estudo ambiental. E agradecemos a atenção de todos. Com isso, a gente termina a apresentação do projeto e do estudo. A gente vai ter agora, como foi dito antes, esse intervalo de 15 minutos. Está sendo oferecido um coffee break ali nos fundos. E as fichas de perguntas estão lá na mesa para poder fazer elas escritas ou de maneira oral, que a gente vai poder fazer, então, no retorno, depois desse intervalo de mais ou menos 15 minutos. Podemos voltar às 8h25, 8h30. Teve alguma pergunta lá? Não? Então, nesse momento a gente leria ou deixaria as pessoas fazer perguntas sobre o estudo ou o empreendimento, mas como a gente não tem, eu vou abrir então para as considerações finais de consultoria. Se o empreendedor também quiser falar um pouco, até 5 minutos para a consultoria, até 5 minutos para o empreendedor, antes da gente encerrar, então, a nossa audiência. Da nossa parte, que fomos os responsáveis pela elaboração do EIA-RIMA, que é a empresa Granda Engenharia, nós se colocamos à disposição em qualquer momento para estar esclarecendo alguma dúvida, alguma informação técnica. Muitas vezes, para quem não é da área, tem alguns pontos, alguns termos técnicos que a compreensão pode ser difícil, mas é inevitável no estudo desse porte muitas vezes está explicando de outra forma. Então, inevitavelmente, em alguns momentos a gente entra em questão de termos técnicos, mas nós estamos à disposição em qualquer momento aí para estar auxiliando toda a população no entendimento do projeto em análise. Acredito que a empresa também, Salvio, se coloca à disposição. E também, conforme o regimento, aí, todo mundo vai ter um período após a audiência pública para se manifestar. Então, por parte da empresa de consultoria, essa seria a única observação. Em nome da mineração Rio do Ouro, a gente quer agradecer a presença de todos, agradecer a disposição do IMA para vir até Botuverá para organizar e para fazer essa audiência, dos técnicos que há algum tempo já vem trabalhando com a gente aí.
e dizer que a empresa está à disposição de sugestões e qualquer dúvida que tiver com referência a esse estudo, com esse relatório que foi apresentado hoje, e outras situações também que porventura podem ocorrer. Embora não teve pergunta, Fernando, mas a gente teve sugestões aqui de algumas situações da empresa, né, que eu acabei anotando aí, e que são ideias para a gente amenizar algumas situações de vizinhos e tal. Então a gente realmente, essa reunião, essa participação é que a gente sempre consegue tirar alguma ideia ou beneficia de alguma forma, a gente consegue melhorar. Então a gente agradece a presença de todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. É importante esse canal aberto, né, constante da empresa com o entorno também. Eu acho que isso é algo contínuo, não só na audiência pública que a gente faz. Então, em nome do IMA, também quero agradecer a presença de todos, né, que a gente cumprir mais uma etapa, né. A gente tem, quando a gente assiste essas apresentações, a demonstração de como ocorre, né, esse é um processo complexo de licenciamento. A legislação brasileira ambiental, ela, se não é a mais, é uma das mais avançadas do planeta, né, e quando a gente consegue cumprir ela e dar prosseguimento, todo mundo ganha, né. Então, a gente deixa uma boa noite e dá por encerrada essa audiência, lembrando dos 7 dias, então, que podem vir, tanto para o IMA quanto para o empreendedor, as questões relativas, então, a essa audiência. Boa noite a todos.